Olá. Bem, vivemos tempos complexos, não é? Tudo a mudar muito rápido, muita incerteza. Já ouvimos falar em VUCA, BANI, siglas para tentar descrever isto tudo. E nota-se que muita gente anda à procura de um chão firme, de um sentido e de se conectar mais, tanto consigo mesma como com os outros. Temos aqui connosco um conjunto bem interessante de fontes, sabe? Desde psicologia, resiliência, até planeamento urbano, que tocam exatamente nestes pontos. A nossa ideia hoje é mesmo mergulhar nisto, explorar as ferramentas que podemos, digamos, cultivar cá dentro, inteligência emocional, resiliência, esperança, propósito, e também olhar para fora, claro. Como é que o nosso ambiente social, a comunidade, até o desenho das cidades e os valores que partilhamos, como é que tudo isso influencia a nossa vida? Exatamente. A ideia é tentar ligar estes pontos todos, perceber as conexões. Queremos tirar o sumo destas fontes. hum, Para entender melhor os desafios, sim, mas principalmente as estratégias que temos, tanto a nível individual como coletivo, não é? Para tentar construir uma vida com, pronto, mais equilíbrio, mais significado nesta confusão toda. Ok? Vamos lá então? Ótimo. Então, começando por nós, pelo indivíduo. Uma coisa que salta logo à vista nas fontes é a inteligência emocional. Parece que é bem mais do que só ser simpático, certo? Há, sem dúvida, inteligência emocional, ou IE. Basicamente é a nossa capacidade de, primeiro, perceber e gerir as nossas próprias emoções. E depois, claro, reconhecer e até influenciar as emoções dos outros. Aquela fonte da Conexa fala dos 5 pilares do Goldman, que são bastante conhecidos. Autoconsciência, saber controlar as emoções, automotivação, empatia e saber relacionar-se com os outros. É quase como uma alfabetização emocional, percebe? Uhum. E na prática, como é que a gente reconhece alguém com essa IE mais desenvolvida? Que sinais é que essa pessoa dá? Olha, geralmente são pessoas mais flexíveis, adaptam-se melhor a mudanças, comunicam de forma mais clara, mais assertiva e recuperam mais rápido de pancadas, de contratempos. Isso liga diretamente à resiliência, que já vamos falar. Elas também costumam ter uma boa leitura do ambiente social, sabem? Lidam melhor com o estresse. E, muito importante, conseguem criar ligações genuínas com os outros, a tal com empatia. Os benefícios são enormes para a nossa saúde mental, para gerir o estresse e no trabalho também, claro. Na liderança, no trabalho em equipe, faz muita diferença. E o interessante é que parece ser algo que podemos desenvolver, não é estático. A fonte até fala de testes, tipo o Bali e o AR, e dá dicas práticas. Refletir sobre o que sentimos, praticar ouvir o outro, gerir o estresse. Mencionaste resiliência. É outro tema que aparece muito forte. Como é que ela se encaixa aqui, neste quadro da saúde mental? Pois é, a resiliência. É aquela capacidade de não só aguentar a pressão, mas de dar a volta por cima. Adaptar-se e até aprender com as dificuldades. Uma das fontes da psicóloga Luciana Perfeito diz que funciona como um mecanismo de proteção. Ajuda imenso o nosso bem-estar emocional. Fortalece a nossa capacidade de lidar com o que a vida manda, né? E o mais interessante é isso mesmo que disse. Não é um traço fixo. É algo que se cultiva, que se desenvolve. E se desenvolve. O que é que influencia mais? É mais genético ou é mais o ambiente, as experiências? É uma mistura, uma dança entre os dois. A genética pode dar ali uma base, uma predisposição talvez, mas as experiências de vida são cruciais, especialmente na infância. O tipo de apoio que tivemos, o ambiente, escola, comunidade, tudo isso pesa muito. A forma como aprendemos a lidar com as primeiras dificuldades molda muito a nossa capacidade mais tarde. Aliás, aquela fonte da Enfermeria Global sobre adolescentes em situações vulneráveis reforça mesmo isso. Mostra como o apoio da família, dos amigos, dos professores é um fator protetor essencial. Isso liga de novo à importância das relações, que mencionaste lá atrás na IE. Faz todo sentido. Então, como é que podemos ativamente trabalhar a nossa resiliência? Fortalecê-la? As fontes sugerem várias práticas e são coisas até bastante acessíveis, sabe? Tipo, cultivar a gratidão, focar no que temos de bom, mesmo nas dificuldades. Manter o corpo ativo, exercício físico, ajuda imenso à mente. Técnicas como meditação, mindfulness, para acalmar, ganhar perspectiva. E, claro, investir na nossa rede de apoio.
amigos, família, ter com quem contar. Definir objetivos pequenos, realistas, para ir ganhando confiança. E uma coisa muito importante, autocompaixão. Ser mais gentil connosco próprios quando as coisas não correm bem, quando falhamos. Essa ideia de cultivar ativamente leva-me à esperança. Uma das fontes da Cloud Coaching faz uma distinção interessante entre esperança e otimismo. Qual é a diferença-chave aí? É uma distinção importante. Otimismo é mais uma crença geral de que as coisas vão correr bem, uma expectativa positiva. Já a esperança, pelo menos na teoria do Snyder, que essa fonte aborda, é mais ativa. É um estado motivacional. Tem duas componentes principais. A agência, que é acreditar na nossa capacidade de agir, de fazer acontecer, e o planeamento, que é a nossa capacidade de encontrar ou criar caminhos para chegar aos nossos objetivos, mesmo que tenhamos de ajustar a rota. Ou seja, esperança não é ficar à espera, é acreditar que se pode fazer algo e planear como. É mais proativa. Hum, interessante. Mas no mundo descrito como tão incerto, tão imprevisível, como é que se alimenta essa esperança mais ativa? Não é fácil, imagino. Não é fácil. Exige esforço consciente. A fonte sugere focar em metas. Metas claras, mas realistas, alcançáveis. Desenvolver planos, sim, mas planos flexíveis, prontos para adaptar se for possível. Trabalhar a autoeficácia, aquela crença de que somos capazes. E manter um diálogo interno mais construtivo, focado em soluções e não só nos problemas. Técnicas como a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ajudam muito nisso. E as tais práticas de mindfulness e gratidão também contribuem, ajudam a manter a perspectiva, a não sermos engolidos pela negatividade. E chegamos ao propósito, que muitas vezes parece uma coisa tão grande, quase mítica, uma missão de vida. As fontes ajudam a desmistificar um bocado isso. Ajudam, sim. A fonte, eu sinto-me, deixa isso bem claro. Ter um sentido de propósito é vital para o bem-estar psicológico. Guia as nossas escolhas, dá significado. Mas, e este é o ponto-chave, não precisa ser nada de extraordinário, tipo salvar o mundo. O propósito pode estar nas coisas do dia-a-dia. No cuidado com a família, num hobby que nos entusiasma, no trabalho que fazemos bem feito, em ajudar alguém na comunidade. Até cuidar de uma planta pode dar propósito. Isso torna a coisa bem mais humana, mais acessível, né? E para quem sente que não tem isso muito claro, como é que se começa essa busca, essa definição? A fonte dá algumas pistas práticas. Por exemplo, refletir sobre o que é mesmo importante para nós, nas várias áreas da vida. Família, trabalho, lazer. Tentar lembrar momentos em que nos sentimos realmente bem, realizados. Conversar com outras pessoas, ouvir as suas histórias, pode inspirar. Praticar a gratidão pelo que já temos. Definir pequenos objetivos que estejam alinhados com esses valores que identificamos. Cuidar de nós, do nosso bem-estar físico e mental, é fundamental. E para alguns, explorar a espiritualidade. Não necessariamente religiosa, mas no sentido de conexão com algo maior, também pode ajudar. Há até um exercício interessante que a fonte menciona. Imaginar o nosso eu do futuro. O que é que essa versão futura de nós nos aconselharia hoje? Pode ser um bom ponto de partida para a reflexão. Bom, exploramos bastante estas ferramentas internas, mas elas não funcionam isoladas, como disseste. Como é que o contexto social, o nosso ambiente, entra aqui? Entra de forma decisiva. O apoio social é um fio que liga várias destas fontes. Já vimos como é crucial para a resiliência, não é? Especialmente em contextos mais difíceis, como mostram as fontes da Luciana Perfeito e da Enfermaria Global. E aqui vemos a ligação direta com a inteligência emocional. Aquela habilidade de construir e manter relacionamentos. Um dos pilares da IE é precisamente o que nos permite ter essa rede de apoio, que é vital. Uma coisa alimenta a outra, percebe? Faz todo o sentido. E para além das nossas redes mais próximas, família, amigos, existem também os valores morais. Aquilo que partilhamos, ou não, enquanto sociedade, qual é o papel deles nisto tudo? Os valores morais, como explica a fonte do Brasil Paralelo, eles funcionam um bocado como as regras do jogo da convivência. Regras não escritas muitas vezes, mas que ajudam a regular as relações, a limitar conflitos, são a base para vivermos juntos. E há todo um debate filosófico interessante sobre eles, não é? Se são relativos, se dependem da cultura, do tempo, como diriam Hume ou Nietzsche, ou se existem valores mais universais, baseados na razão, na natureza humana, como pensavam Aristóteles ou Tomás de Aquino com a ideia da lei natural. E na prática, que valores são esses? Podes dar exemplos? Claro, a fonte lista vários.
Honestidade, lealdade, empatia, coragem, justiça, solidariedade. Coisas como, sei lá, ser honesto e devolver o troco ou mais que recebemos. Ou ter empatia e intervir quando vemos uma injustiça, como o bullying. A importância deles é criar um mínimo de confiança e previsibilidade nas relações. Sem isso, a cooperação e a coesão social ficam muito difíceis. Falamos das pessoas, das relações, dos valores e o ambiente físico, onde vivemos. Como é que o planeamento das nossas cidades entra nesta equação do bem-estar da comunidade? E esse é um ponto muito interessante que a fonte da Questia Iuris levanta sobre o planeamento urbano no Brasil. Ela argumenta que, apesar de termos leis avançadas, como o Estatuto da Cidade, na prática, muitas vezes o foco continua a ser excessivamente técnico e económico. E esquece-se um bocado aquilo a que a fonte chama a dimensão comunitária. Esquecer a dimensão comunitária. O que é que isso quer dizer exatamente? Quer dizer, por exemplo, que em grandes projetos urbanos, ou quando se realojam pessoas, ignora-se muitas vezes os laços sociais que já existem ali, a identidade cultural de um bairro, a história partilhada pelas pessoas. A fonte até cita exemplos concretos como o desastre de Mariana ou a realocação de uma comunidade chamada Vila Chocolatão, em Porto Alegre. Nestes casos, a compensação financeira ou mesmo casas novas não foram suficientes para reparar a perda do tecido social, daquela sensação de pertença da identidade coletiva que se perdeu. É uma perda invisível, talvez, mas muito real para as pessoas. E a solução, sugere a fonte, passa por mais cooperação. Exatamente. A fonte defende uma maior sinergia, uma colaboração mais forte entre o Estado, o setor privado e, crucialmente, as próprias comunidades afetadas. O planeamento não pode ser só feito em gabinetes, com base em mapas e números. Tem de incorporar os valores, as necessidades reais das pessoas que vivem ali. Tem de ser um processo mais participado. A fonte até contrapõe duas visões, a do Robert Moses, mais tecnocrata, focada nas grandes obras, e a da Jane Jacobs, que valorizava a vida na rua, as redes informais, o capital social das cidades. Ou seja, precisamos de um planeamento que pense nas pessoas e nas suas relações, não só nas infraestruturas. Bem, identificámos as ferramentas internas. Vimos a importância do contexto social e físico. Mas a vida moderna também nos traz desafios muito específicos, não é? Quais é que as fontes destacam mais? Sim, sem dúvida. A vida hoje tem as suas próprias armadilhas para a saúde mental. O Instituto Ame Sua Mente aponta algumas bem atuais. A sobrecarga de informação, a chamada infodemia, que nos deixa ansiosos, confusos. A pressão das redes sociais também. Aquela comparação constante, a busca por validação externa. E a dificuldade em desligar do trabalho, especialmente agora com tanto home office. Mistura-se tudo. E aquela ilusão de que somos mais produtivos a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, o multitasking. Na verdade, muitas vezes só aumenta o estresse e diminui a qualidade do que fazemos. E para grupos específicos, como aqueles adolescentes em situações vulneráveis que mencionamos antes, os desafios são ainda maiores, imagino. Muito maiores. A fonte da enfermaria global é bastante clara quanto a isso. Eles enfrentam riscos adicionais enormes. Exposição à violência, abusos de substâncias, falta de segurança básica, racismo, pobreza extrema, famílias destruturadas. Tudo isto são barreiras gigantescas para o desenvolvimento da resiliência, para o bem-estar. Torna tudo muito mais difícil. E para além destes fatores externos, há também obstáculos que vêm de dentro de nós. Barreiras internas que dificultam a resiliência. Sim, existem. A psicóloga Luciana Perfeito menciona algumas que são comuns. A insegurança, que nos paralisa, impede de agir. O medo da mudança, que nos deixa presos em situações que não são boas para nós. O estresse crónico, que nos esgota física e mentalmente. E os padrões de pensamento negativo, aquela tendência a ver sempre o pior, que nos puxa para baixo. Reconhecer estas barreiras internas já é meu caminho para começar a lidar com elas. Ufa, percorremos bastante coisa. Olhando agora para tudo isto, para o conjunto das fontes, qual dirias que é a grande mensagem que fica? Parece que há mesmo uma ligação muito forte entre o nosso mundo interior e o mundo exterior, não é? É exatamente isso. Se há uma conclusão central que podemos tirar, é essa interconexão profunda. Cultivar a nossa força interior, a inteligência emocional, a resiliência, a esperança, o propósito, é absolutamente essencial. Mas isso não acontece no vácuo isolado do mundo. A qualidade do nosso ambiente, o apoio social que temos ou não temos, os valores que a nossa sociedade partilha,
A forma como a nossa comunidade e a nossa cidade funcionam, tudo isso tem um impacto direto na nossa capacidade de usar essas ferramentas internas e de, pronto, florescer. Portanto, a chave parece estar numa espécie de dança entre conhecermos a nós mesmos e agirmos no mundo de forma consciente. Parece que sim. A autoconsciência, que vem muito da IE, permite-nos entender o que se passa connosco e como o ambiente nos afeta. E a ação deliberada, que vimos na esperança, com aquela ideia de agência e planeamento e na busca de propósito, permite-nos navegar ativamente. Permite-nos definir rumos, fazer escolhas, mesmo num mundo que é, por natureza, incerto. Reconhecer os desafios, tanto os internos como os externos, é o que nos dá poder para agir sobre eles, em vez de sermos apenas vítimas das circunstâncias. Ou seja, apesar desta complexidade toda, desta sensação às vezes de que somos só folhas ao vento, temos agência, temos capacidade de ação. Essa é a mensagem que parece ecoar de todas estas fontes vistas em conjunto. Não controlamos tudo, longe disso, mas temos ferramentas à nossa disposição e podemos desenvolver estratégias, tanto individuais como coletivas, para construir vidas com mais resiliência, com mais conexão e com mais significado. É um trabalho contínuo, claro, mas é possível. Para terminar, queria deixar aqui uma reflexão no ar. Falámos de valores morais, falámos de propósito e vimos que há diferentes formas de olhar para isto. Alguns veem como algo universal, outros como algo mais relativo ou construído por cada um. Num mundo cada vez mais diverso como o nosso, como é que a gente equilibra essa busca que é pessoal e tem de ser autêntica por aquilo em que acreditamos e que nos move, com a necessidade que temos de viver juntos, com respeito, com empatia, para conseguirmos enfrentar os desafios que são, no fundo, de todos nós? Fica a questão para pensarmos.